Olá, tudo bem? Eu queria começar esse vídeo de hoje falando um pouquinho para vocês sobre coisas que a gente percebe nos nossos atendimentos de casal. Meu nome é Silvia Furtado, eu sou psicóloga, sou especialista em sexualidade e relacionamento. E eu queria falar para vocês duas coisas. A primeira, o que acontece nos atendimentos aqui da terapia de casal. Não faz sentido nós trabalharmos em sessão demandas, coisas que nós sabemos que nossos pacientes não darão conta de botar em prática em casa ou na sua vida pessoal. O que eu estou querendo falar com isso? Por exemplo, não faz muito sentido se eu, aqui como terapeuta, disser para o casal: olha, vocês têm que se comunicar, vocês têm que dialogar mais, vocês têm que conversar mais. Nem sempre o diálogo ele é a raiz do problema. Muitas vezes o diálogo ele é um sintoma. E o quê? É um sintoma de um distanciamento, é um sintoma de uma frustração, é, às vezes de uma decepção, de uma mágoa. Então, sugerir que os casais conversem mais, isso não é efetivo. Por quê? Porque eles estão muito magoados para isso. Então, não adianta achar que o diálogo é a saída para toda, né? Para todas as questões, todos os conflitos do casal. Porque não é. Agora, quando o casal consegue compreender os motivos pelos quais eles estão se distanciando, aí sim eles poderão elaborar momentos de diálogo, de troca, né? E porque antes dessa compreensão do que é que está emperrando ou distanciando esse casal a ponto de fazerem ficar em silêncio, né? Silenciando o casal, antes deles compreenderem qual é a raiz da questão, eles não vão conseguir dialogar. E eles vão continuar no silêncio. Aí vocês podem dizer, ah, tá, eu entendi, né? Mas dá um exemplo aí, por exemplo, de uma conversa aberta, né, que a gente poderia ter aí no relacionamento. Então, eu posso citar aqui algumas perguntas que são interessantes, que você pode, de repente, aí até querer anotar. Por exemplo, coisas que a gente pode falar quando a gente está aí no impasse, que a gente está com alguma dificuldade de conversar. A gente pode fazer perguntas, por exemplo, você se sente seguro comigo? Você sente que eu te amo e que eu te aceito? Ou tem alguma coisa na nossa conversa que te faz pensar diferente? Você sente, por exemplo, que eu noto as coisas que você faz de legal, de bacana, e eu ignoro as coisas que você faz de errado ou que eu acho que não estão certas? É fácil para você falar comigo sobre as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades? Como você se sente quando eu falo das minhas dores, das minhas questões, dos meus problemas? E as coisas que te incomodam em mim? O que eu faço que desperta o pior em você? Eu posso dizer para você o que você faz que desperta o pior em mim? Então, perceberam? São questionamentos que vocês podem fazer um para o outro para abrir, né, a relação, para abrir uma conversa, para abrir espaço para o diálogo. E aí eu digo, não adianta só fazer perguntas, vocês precisam estar com os ouvidos abertos para escutar as respostas. E, por favor, por todos os deuses, sem julgamento, né? Então, aprenda a ouvir sem julgar, não se meta na fala do outro, espere que ele termine o seu raciocínio, que ele complete a sua reflexão, e aí você vai falando, né? Vai também pontuando as suas coisas, mas assim, sem querer derrubar o outro, né? Aprenda a dialogar, ouvir, escutar, pensando nessa construção, pensando que essa conversa é para crescimento, não é para derrubar o outro, não é para dar rasteira no outro, não é um diálogo que representa uma disputa de poder. Né? Então, percebem como o diálogo muda quando você começa a olhar sobre essa ótica? Muito interessante. O segundo ponto que eu queria trazer, que é até o tema aqui desse vídeo, que é quando a paixão acaba. Socorro! E agora? A paixão acabou. Nesse modo espontâneo, sim, a paixão acaba mesmo em todos os relacionamentos, né? E ela tem um tempo, aquela paixão mais espontânea, né? Aquele furor, aquela dor no estômago, aquelas borboletas. Isso vai com o tempo, ela vai murchando, ela vai se esvaziando. E aí, quando a paixão acaba, a sexualidade ou os encontros sexuais também vão diminuindo. Esse é um processo natural das relações. Ah, tá. Aí vocês vão pensar, poxa, então esse é o sinal de que o casamento está indo para o buraco.
Não, não é. A paixão, aquele fogo, né, que leva à sexualidade, ou a ausência, né, dessa sexualidade, também no casamento, no relacionamento, também é um sintoma, muitas vezes. Então, sintoma do quê? De que os casais estão esperando aquele fogo, ter sempre aquele fogo, aquela vontade. Então, os casais, às vezes, param, por exemplo, de praticar o sexo, de se conectarem sexualmente, porque eles ficam esperando que a coisa seja espontânea. E para casamentos já de algum tempo, isso não é espontâneo. E preciso ser estimulado. Eu preciso estimular meu parceiro, o parceiro precisa me estimular. A gente precisa ter conexão, intimidade, cumplicidade para a gente poder falar sobre isso, para a gente fazer brincadeiras e jogos eróticos, né? Compartilhar pensamentos de desejo, de vontades. Então, olha só, isso é construído, né? E isso não é o fim do mundo, porque isso é uma reconstrução do casal. Por quê? Porque o sexo, o papel sexual dentro do casamento, do relacionamento, ele é organizador do casal. Ele ajuda a organizar o casal, né? Então, se ele está diminuído, é porque ele já não é mais tão espontâneo como era. E está tudo bem, né? Porque como eu falei, após o término, né, da paixão, quando ele passa esse ciclo, o casal ele deve aí começar a empreender esforços mútuos para ir em busca desse amor verdadeiro no casamento, né? O qual está mais relacionado às ações do que às emoções. Entende como é que funciona isso? E isso é muito bacana de se enxergar. E aí, quando a gente fala assim, empreender esforços, né, mútuos, parece que é uma coisa assim que é de outro mundo, que a gente precisa se empenhar muito no relacionamento, que o relacionamento é muito trabalhoso. Mas não, quando tem, você tem clareza por que você está nessa relação, por que você está nesse relacionamento, quando você enxerga um propósito nessa sua relação, e você quer manter esse relacionamento, que você compreendeu que o seu parceiro, muito embora todos os defeitos, tem muitas qualidades e que você quer investir, aí sim você precisa realmente fazer um esforço e esse esforço é mútuo, né? Isso precisa ser mútuo, porque senão não anda, né? Cansa, quando você investe muito numa relação e o outro não investe, isso cansa, você acaba cansando, e aí tende mesmo para o desfecho da relação. Mas, assim, esse esforço ele precisa ser de muito mais atitudes do que de só sentimentos, de emoções. Então, um relacionamento ele não sobrevive só com palavras de amor e juras de amor. Ele sobrevive com ações, ações de cuidado, de atenção, de valor, de afeto, de cumplicidade, né, de parceria, de sexualidade. Então, é isso que faz durar o relacionamento, né? E aí vocês vão perguntar assim, tá, Silvia, então como assim, né? Bom, a gente precisa pensar que o relacionamento é, é como se ele tivesse alguns suportes, né? Que ele tem a intimidade, como eu falei, tem a paixão e tem um compromisso. A intimidade aqui, ela pode se referir a essa proximidade, a essa ligação, a essa conexão com o outro, que é importante ter. A paixão envolve mais essa ânsia pelo desejo de estar junto, né, pela realização sexual. E é uma paixão que ela pode ser, muito embora ela não seja mais espontânea, não quer dizer que ela cabe. Ela apenas precisa ser estimulada, né, alimentada, regada para que ela permaneça aí ainda viva no relacionamento, porque ela vai fazer essa realização sexual, esse encontro sexual do casal. E o compromisso, ele aparece aí em dois momentos, né? Um compromisso de curto prazo, quando eu, então, decido, né, que tomo a decisão, né, de amar, de estar com alguém, de amar o outro, né? E a longo prazo, quando eu tenho o compromisso, então, de manter esse amor, de investir nesse amor, de fazer com que ele dure, com que ele se prolongue ao longo dos anos. Por quê? Porque a paixão passa, né, quando os defeitos do outro vão se tornando aí muito evidentes, né, para nós. Então, parece que pequenas coisas viram coisas gigantes. A gente começa a achar que, na verdade, você não conhece a outra pessoa, e parece assim como se você estivesse se relacionando com um desconhecido, né? Mas o que acontece é que a paixão, né, ela tem o seu curso de modo espontâneo, né, natural. E isso acontece com todo mundo. Tá? E aí, na realidade, as pessoas vão então começando a enxergar, né, os seus desejos, as suas emoções, os seus pensamentos individuais, vão conseguindo enxergar a colocação, o ponto de vista do outro, né, os comportamentos seus, os comportamentos do outro. Então, isso vai aparecendo na relação.
Então, o jeito de ser do outro, né, o que antes era tudo maravilhoso, porque vocês estavam apaixonados, agora começa, né, ter um estranhamento, começa a ser meio irritante. Ou seja, o outro começa, às vezes, numa fala, pode até te irritar, você acaba irritando o outro. Tem disputas de poder, de quem está certo, de quem está errado. Então, tudo isso que a gente ignorava, passava pano no início do namoro, no início do relacionamento, agora a gente faz questão de pontuar, a gente faz questão de trazer, a gente faz questão de sinalizar, a gente faz questão de apontar para o outro, né, o que é que está acontecendo, onde que ele errou, do que você precisa, né, e colocando aí as suas necessidades como algo muito gigante, sem olhar para o todo da relação. E aí é nisso que aí os casamentos, os relacionamentos, eles se tornam um campo de batalha. Mas não precisa ser assim, né? O casamento, mais do que qualquer outro relacionamento, ele coloca duas pessoas intensamente próximas uma da outra. Portanto, no momento em que a gente se casa, que a gente vai morar com alguém, que a gente está se relacionando com alguém, a gente começa a sofrer mudanças, mudanças profundas no nosso comportamento, a gente começa a se ajustar, né? E a gente não tem como saber como que isso vai ser de antemão, é só vivendo, é só experienciando. Então, às vezes as pessoas perguntam, Silvia, será que eu continuo nesse relacionamento? Será que eu caso? Será que eu não caso? Eu tenho muitas questões. A gente só vai saber quando a gente vive a experiência. Não tem fórmula, são relacionamentos, são feitos por pessoas que são únicas e singulares e a gente não pode tirar um relacionamento como base para todos os outros. Eu posso ter tido muitas experiências ruins na minha história de vida e neste relacionamento pode ser um relacionamento totalmente diferente e feliz, e isso é muito possível. Mas a gente já sabe, a convivência é complicada, sim, né? Implica aí em duas pessoas com construção, pensamentos, culturas, visão de mundo diferentes, né? Atravessada por famílias diferentes, que muitas vezes elas estão ali emboladas, né? Então, não é raro a gente dizer que a gente leva para o casamento as nossas famílias, às vezes a gente leva para o quarto de dormir as nossas famílias, e é isso, né? Então, enxergar quem somos nós na ordem do dia, quem sou eu aqui no meu relacionamento e quem é o outro, exige de nós algum esforço, né? Então é preciso que a gente esteja disponível para isso, né? E aí, para a gente poder então pensar que quando a gente se une com alguém, realmente a gente precisa fazer algumas mudanças, não dá para achar que você, como era solteiro, seu estado civil solteiro, agora estado civil casado ou vivendo com alguém, ou em união estável, ou só namorando mesmo, um namoro mais sério, um relacionamento sério, que você vai continuar agindo como era antes. Não, vai exigir de você alguma mudança, isso não tenha dúvida, né? E aí, quando você não consegue enxergar isso, quando você não consegue compreender isso, o que que vem? Vem as crises, né? E aí, lembrando do que eu falei lá no início, o diálogo ou a ausência dele aparece como um sintoma nas crises. E olha só, tem uma pesquisa que indica que 80% das pessoas que se divorciaram relataram que o principal motivo da separação foi a falta de comunicação. A falha na comunicação acaba criando um muro entre o casal, uma barreira que ela vai então se formando aos poucos na medida que o casal não consegue lidar com os problemas, passa a ignorá-los, né, para não sofrer, para não criar um clima, porque não tem habilidade mesmo, vai perdendo a habilidade de se comunicar, e aí essa comunicação ela fica interrompida e fica muito ressentimento. E aí, esse muro, ele só pode ser derrubado mediante o reconhecimento, né, de quem eu sou, de quem é o outro, dos erros que eu cometi, dos erros que o outro cometeu. E aí vem aquelas perguntas que eu falei lá no início, né? A gente precisa estabelecer aí algumas perguntas para fazer para nós, para fazer para o outro, a ponto de investigar onde é que há falha na nossa comunicação, né? Tem um estudioso aí dos relacionamentos, o Gary Collins, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim que o casamento ele só tem possibilidade de crescer se esses traços forem discutidos, compreendidos de algum modo e resolvidos e aceitos. Mas quando eles são ignorados ou negados, o casamento ele vai enfraquecer. Então, o casamento é uma oportunidade da gente crescer como pessoa, né? Onde a gente se enxerga diferente do outro, mas está tudo bem, porque aí a gente cria essa relação.
porque nós somos autocriadores das nossas relações. Somos nós, eu e ele, ela e eu, que criamos a nossa relação, né? E é importante a gente perceber em qual ciclo da vida que nós estamos. Eu estou numa relação agora, né, com meia idade, com 40 anos, com 50 anos, meus filhos estão grandes, meus filhos estão pequenos, eu quero ter filho, não quero ter filho, eu estou na construção de uma casa, que é uma situação extremamente estressante para um relacionamento, e eu já vi muitos relacionamentos fracassarem após a construção, por exemplo, de um projeto, a construção de uma casa. Às vezes há muito gasto de energia, o casal briga demais, se desentende demais. Quando a casa está pronta, o casal se divorcia. Não é raro, é uma estatística grande, né, de casais que se divorciam após a construção de uma casa, por exemplo. Então, olha só, é importante que a gente esteja disposto a investir na relação, né? Fazer dar certo, aparar as arestas, sem querer derrubar o outro. Porque quando a gente quer derrubar o outro, a gente não está jogando frescobol, a gente está jogando tênis. E o relacionamento deve ser um jogo de frescobol, onde eu jogo para o outro acertar a jogada, e não tênis, onde eu quero derrubar o meu adversário, né? E aí, para terminar, dois parceiros, eles nunca correspondem nem satisfazem completamente um ao outro. Nunca eles estarão em total harmonia. Nunca estaremos. Então, apenas a gente tem que procurar se adequar, né, a ele ou a ela o suficiente para poderem compreender um ao outro, né, para serem melhores aliados, cúmplices, né? Então, se você não está disposto a isso, não entre num relacionamento. Se você não está disposto a negociar, se você não está disposto a se adequar, se você não está, né, disposto a lutar por essa relação, investir, né, se afastar, né, quando necessário, e se aproximar quando for gostoso, enxergando os momentos certos de fazer isso. Então, se você não está disposto a isso, se você quer ter uma vida de solteiro dentro de um relacionamento, então não entre no relacionamento. Fique solteiro, né? Vai vivendo e tá tudo certo também. São escolhas que a gente faz. Então, se você escolheu viver um relacionamento, viver a dois, saiba, há mudanças que a gente precisa fazer, porque não são um, mas são duas pessoas diferentes, com visões de mundo diferentes, tentando construir uma relação terceira, que é quase como uma entidade. Bom, então a vida a dois é assim, é de altos e baixos, amor e ódio, crises e conflitos, né? E a beleza está em como vocês juntos enfrentarão essas crises, né? E eu já disse e vou repetir, casais que têm sexualidade saudável, eles enfrentam com mais facilidade suas crises. Vai por mim. Eu sou Silvia Furtado, sou especialista em sexualidade e relacionamento. Se você não me segue aqui, comece a seguir, já ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Me segue na minha rede social do Instagram, que é Silvia Furtado Psicóloga, e fique atento, porque será por aqui e pelo Instagram, onde eu vou lançar dois projetos. Agora, curto prazo, em setembro, um workshop de um dia inteiro para casais, presencial aqui em Florianópolis, e eu vou lançar lá no Instagram a, a inscrição para esse workshop. E vem aí um curso de sexualidade para homens. Esse curso será de sexualidade somente para homens. Então, vai ser muito bacana. A gente precisa falar com os homens, a gente precisa ouvir esses homens. Então, vai ser um curso online, mas vai ser um curso ao vivo. Eu estarei ao vivo com os homens para conversar com eles e escutar suas demandas, as suas dores, porque nós temos falado muito para as mulheres e os homens estão ficando, né, para lá, estão ficando de lado e a gente precisa incluir o homem nessa conversa, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já compartilha com alguém que você acha que pode gostar também e se beneficiar desse conteúdo.